Bom, então, gente, nós já vimos o caput, o parágrafo 1º, o parágrafo 2º, o parágrafo 3º e a primeira parte do parágrafo 5º, tá? Vamos falar a respeito do parágrafo 4º. O parágrafo 4º, já havia dito para vocês que ele tem natureza jurídica de norma penal explicativa, né? Este parágrafo 4º é um recado do legislador no sentido de que, mesmo que desconhecido o autor do crime anterior de que proveio a coisa, do crime anterior, ou então, mesmo que haja a isenção de pena do autor do crime anterior, ou seja, por exemplo, o furto, vai existir a responsabilidade do receptador. Já falei para vocês que o receptador, o sujeito ativo da receptação, não pode ter vinculação com o crime anterior. Porque se ele tiver vinculação com o crime anterior, a receptação é considerada pós facto impunível. Certo? Ou seja, ele não vai responder pela receptação. Ele vai responder, eventualmente, como partícipe, como autor, como coautor do crime anterior. Bom, o que está dizendo aqui nesse parágrafo 4º? Neste parágrafo 4º, nessa primeira situação, desconhecido o autor do crime de que proveio a coisa. Não é preciso que eu tenha uma identificação de quem tenha sido o furtador do objeto que eu fui o receptador. Basta que eu tenha uma alta probabilidade, uma comprovação também de que este bem que eu fui o receptador é um bem que é, portanto, produto de crime. Certo? Como eu também mencionei para vocês, por exemplo, através do próprio testemunho da vítima do furto anterior. Tudo bem? Aliás, o sujeito passivo na receptação é o mesmo sujeito passivo do crime anterior. Certo? Tudo bem? Segunda situação, vai existir a sua punição como receptador, ainda que o terceiro, o indivíduo lá do crime anterior, tenha tido a sua pena isenta. Como que vai existir situações de isenção de pena? Relembre nas suas aulas de Penal Geral 2. Exclusão da culpabilidade, as causas de exclusão da culpabilidade e as causas de extinção da punibilidade. Vamos começar, causas de exclusão da culpabilidade. O que é a culpabilidade? Eu falo isso toda aula para os meus alunos. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. Quais são as causas que excluem a culpabilidade? Inimputabilidade, erro de proibição irresistível e inexigibilidade de conduta diversa, que é através de coação moral irresistível e obediência hierárquica à ordem não claramente ilegal. Então, por exemplo, mesmo que aquilo que você é o receptador, o bem que você é o receptador, o bem de origem ilícita que você adquiriu, tenha sido objeto de um furto cometido por um menor, por exemplo, inimputável, você vai ser responsabilizado, vai ter uma pena, certo? Vai ter culpabilidade em relação à receptação. Tudo bem? Então, por causas excludentes de culpabilidade, inimputabilidade, erro de proibição irresistível e as situações de inexigibilidade de conduta diversa. Além disso, extinção da punibilidade. A extinção da punibilidade são vários incisos lá no artigo 107 do Código Penal. Então, você, receptador, vai ter a sua responsabilidade, vai ter a sua punição, mesmo que o indivíduo que produziu o bem ilícito, ou seja, o furtador do crime anterior, tenha tido uma causa extintiva da punibilidade. Como eu disse para vocês aqui, por exemplo, a morte. Então, aquele furto teve uma causa extintiva da punibilidade, o cidadão morreu. Mas isso não prejudica a sua responsabilidade em relação à receptação. Certo? Como eu também já mencionei para vocês, as duas causas extintivas da punibilidade, que não vão trazer responsabilidade para você, ou melhor, que vão repercutir na sua responsabilidade, ou seja, a receptação que você realizou vai se tornar atípica. É a situação em que o furto, por exemplo, que o indivíduo tenha cometido, receba uma abolição criminis,
Então, se deixa de ser furto, consequentemente, deixa de ser coisa furtada. E essa coisa furtada deixa de ser produto de crime, então não vai existir a sua receptação. Ou então, no caso da anistia, né? Porque a coisa também vai deixar de ser produto de crime. Na anistia daquela situação, porque vocês sabem que a anistia é destinada a fatos, né? E não a pessoas individualmente. Tudo bem, gente? Isso é o parágrafo 4º. O parágrafo 5º, a segunda parte, é a situação da privilegiadora, certo? Observação importante porque é bem tranquilo. Essa segunda parte é a situação da receptação privilegiada, mas a receptação privilegiada expressamente está dizendo que ela só é aplicável à receptação dolosa. Tudo bem? Não é aplicável à receptação culposa. Por quê? Porque a receptação culposa tem a possibilidade do perdão judicial. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? O legislador traz duas possibilidades, dois requisitos, melhor dizendo: primariedade e pequeno valor do produto do crime. Ok? E aí você faz a menção que seja pequeno valor analogicamente em relação ao furto, do furto privilegiado. E aí ele tem, o legislador prevê 3 possibilidades: substituição de reclusão por detenção, né, uma espécie de pena privativa de liberdade mais benéfica. Redução da pena privativa de liberdade de 1/3 a 2/3, pode funcionar, portanto, como uma causa de diminuição de pena, ou o indivíduo recebe exclusivamente a multa. Tá bom? Então, não se esqueçam, é só para receptação dolosa. O parágrafo 6º, só para terminar, ele só é destinado à receptação dolosa do caput, tá? E aí ele diz lá que é uma causa de aumento de pena quando a vítima da receptação seja a União, Estados, municípios, concessionárias ou sociedades de economia mista. Como eu já falei para vocês, é em função da maior reprovabilidade da conduta. Tudo bem, gente? Então, nós terminamos a receptação, tá? O mais rápido possível eu volto com novos vídeos para vocês. Um beijo, pessoal!